Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, no dia 29 de junho, a igreja sempre celebra São Pedro e São Paulo. Na nossa liturgia, nós transferimos para o domingo seguinte. Então, vamos celebrar esse dia 2 de julho, essa festa tão importante, dedicada, nós falamos assim, são duas colunas da igreja, né? São duas figuras muito importantes. O documento de Aparecida diz que os santos são lugares privilegiados de encontro com Jesus, né? Primeiramente Maria, né? Depois São José. Aí depois vem os apóstolos, né? Os pastores, enfim, tantos homens e mulheres que procuraram primeiro viver essa experiência de encontro com Jesus ressuscitado, depois transmitir através da vida essa experiência. A igreja nos ensina assim, que dos santos nós temos primeiro essa necessária intercessão. Então, São Pedro e São Paulo são dois grandes apóstolos que intercedem por nós. Mas também são duas figuras que nos ensinam, são modelos, são espelhos onde nós devemos mirar. E o que nós podemos aprender dessas duas grandes figuras, desses dois grandes santos, né? Além de toda essa piedade popular que existe em torno, principalmente de São Pedro, né? Mas também de Paulo. Nós poderíamos tirar várias lições, mas vou pensar em três lições importantes ligadas à fé, esperança e à caridade. Nós falamos assim que o cristão é uma pessoa que crê, espera e ama. São essas virtudes teologais. Nós falamos virtudes teologais porque elas têm Deus como origem, como fonte, como referência. Fé, esperança e caridade. O que aprender desses dois homens, né? De Pedro e de Paulo, né? Olha, no Evangelho, Pedro faz uma profissão de fé muito bonita. Quando Jesus pergunta o que o povo está falando aí de mim, havia uma certa confusão, e ele se volta para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? Ele fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que profissão de fé bonita que esse homem faz, né? Depois vai procurar viver também, com toda a sua fragilidade, essa virtude teologal. E Paulo também é alguém, quando ele testemunha lá com Timóteo, ele fala, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Né? Olha só, terminei a minha carreira, guardei a fé. A fé é uma virtude importante na nossa vida. Nós não podemos deixar que essa luz se apague, diz o Papa Francisco, né? Essa luz que vai iluminando a nossa vida, esse mistério que nós devemos viver. E que esses santos possam interceder por nós na prática da fé. Num mundo, irmãos, que passa por uma aridez de fé. Depois também a esperança, né? São Pedro fala que nós devemos dar a razão da nossa esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz Paulo, né? Nós devemos transmitir às gerações do amanhã essas razões de crer, que é a fé, e também de esperar, da esperança. E nós aprendemos com esses dois grandes homens a viver essas duas virtudes. Depois o amor, né? Foram duas pessoas que viveram profundamente essa experiência do amor de Deus em suas vidas, né? Mesmo Pedro, diante das suas fragilidades, de negar Jesus, mas Jesus confiou e falou, Pedro, você me ama, né? Você me ama. Claro, Senhor, que eu te amo, né? E nós, quando nós lemos, né, os textos, os escritos de Paulo, ele sempre está se referindo a essa experiência do amor. Eu quero lembrar para vocês a carta aos Romanos, ele já inicia falando que os cristãos de Roma são amados do Senhor, né? Depois ele vai dizer que esse amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? E nada poderá nos separar do amor de Deus. E essa é a nossa dívida, né? Então, celebrando esses dois grandes apóstolos, rezemos também pelo nosso Papa, que é o nosso pai espiritual, aquele que coordena, que anima toda a evangelização, a nossa igreja. Rezemos pela nossa igreja, rezemos pelos nossos pastores
E peçamos, irmãos, a cada um de nós que Pedro e Paulo, essas duas grandes figuras, dois grandes apóstolos, possam interceder pela nossa experiência de fé, de esperança e de caridade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.